Olá. Oi, Débora. Oi, Carmen. Tudo bem? Esse daqui é o Tá me Congo. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ouço super bem. Com quem você está? Com o meu marido, Congo, que ele é sócio também da empresa, né? Então eu convidei ele para participar com Uhum, a gente. que bacana. Sejam super bem-vindos, né? Sejam super bem-vindos a essa live de mentoria. E eu espero de coração poder estar contribuindo com a empresa de vocês. Porque hoje, né, eu vi aqui, ó, minha equipe, ela fez o formulário, imprimiu, me passou, eu li um pouco sobre as dificuldades que vocês estão, principalmente com a equipe, né? E mercado é muito dinâmico, o mercado é muito dinâmico e exige, ao mesmo tempo que a pessoa saiba o que ela está fazendo, o cliente não quer saber. O cliente não quer saber se você tem que repor a mercadoria. Ele para você e ele quer a informação e pronto. Então a pessoa tem que ter um perfil bastante, né, diplomático para atuar, tanto com o cliente quanto com o trabalho que ele tem para fazer. Não deve ser fácil a vida de mercado, não. Não, A não gente é. vai no mercado e quer ser atendido e na hora. Sim, sim, é verdade. Né? Então conta pra gente um pouco da história de vocês. Como é que a empresa de vocês começou? Em qual cidade que vocês estão falando? Então, Carmen, nós estamos aqui em São Paulo, no Grande ABC, nós somos de São Caetano do Sul. É, Na verdade, resumindo a história, eu era bancária, fiquei 11 anos trabalhando num grande banco privado e aí não estava feliz e resolvi sair. O Combo trabalha numa outra empresa, uma empresa de panificação, e ele tem contato direto sempre com os clientes que estão nos mercados, né? Então ele vive muito dentro de mercado. E aí, há bastante tempo, ele tem um desejo de ter um mercado, de ter um mercado de bairro. E eu já não tinha esse desejo. Porém, quando eu saí do banco, né, eu tinha outros planos. E aí ele acabou que a gente conversou, ele acabou colocando para mim esse desejo forte de ter um mercado. Eu não queria de jeito nenhum, não aceitei a ideia muito bem a princípio, mas aí depois eu acabei cedendo como parceira. Falei, não, eu vou ajudar ele nesse sonho dele, nesse desejo dele. E aí a gente comprou um. Você era bancária. Eu era bancária, isso. E ele? E ele trabalha numa indústria de panificação, né? Panificação. Deixa eu falar com ele um pouquinho. O que que você fazia na indústria de panificação? Ele faz, né? Eu faço ainda, eu trabalho lá. Você tá lá? Sim, eu tô lá há Ah, 16 então anos. teu sonho de montar o mercado era só de montar. Eu tô no mercado diariamente, né? Eu já vendo para mercado, né? Como é indústria de pães congelado, pão francês congelado, então eu já vendo para mercado. Então aí um cliente ofereceu um mercado e já tinha um desejo de querer comprar um mercado, tal. Tem vários amigos que são do ramo. E, não, pega um. Daí eu falei, apareceu uma oportunidade. E aí ficamos 9 meses para fechar o negócio. Depois de 9 meses, batemos o martelo. Foi 9 meses tentando convencer ela. Devagar. Tá. E aí você fez mais ou menos igual criança que quer um cachorrinho. Que a criança fala, mãe, eu quero um cachorrinho, mãe, eu quero um cachorrinho, mãe, eu quero um cachorrinho. Aí a mãe vai e fala, tá bom, tá aqui o cachorrinho. Só que aí a mãe tem que dar comida pro cachorrinho, a mãe tem que limpar o cocôzinho do cachorrinho, a mãe tem que limpar o xixizinho do cachorrinho, a mãe tem que levar no veterinário, a mãe... Não foi bem assim. Não. Porque hoje você não vai no mercado todo dia, você tá lá no teu emprego. Sim, mas eu vou para lá praticamente quase todos os dias. No final da tarde, né? No final da tarde. Quase todos os dias eu tô lá, né? Mas aí, quanta coisa já não aconteceu num dia todo? E acontece, é normal, qualquer empresa. Aham. Entendeu? A gente E até quando você vai aguentar essa dupla jornada? Então, a intenção é a gente ter mais uma renda. A intenção é a gente ter um negócio. Desse negócio, prosperar para os outros negócios. Então, às vezes, a gente tem que sacrificar o nosso tempo, a nossa vida, em prol de um futuro. Certo? É o que eu estou fazendo hoje em dia. Hoje nós estamos fazendo hoje em dia. Então, não tem como falar, eu estou largando lá para vir para cá. Entendeu? Tá. Então, você tem essa visão que a longo prazo não vai funcionar se você é o dono do negócio e se realmente você está em outra empresa. Depois, porque o que acontece? É muito difícil você conseguir ter essa dedicação para formar um sucessor se você não exerce a liderança.
Eu não estou querendo que vocês fiquem nem no mercado e nem na panificação. Ao contrário, a minha intenção é que vocês tenham tempo livre para poder estar em qualquer lugar do mundo que você queira e a tua empresa cresça. Mas qual é o processo para que isso aconteça? Então, você exerce uma liderança e você sabe que um líder, ele não tem seguidores. Um líder ele forma novos líderes, ele forma sucessores. Então, a minha preocupação neste momento é de que forma que você vai fazer o empowerment, que a gente chama em coaching, ou em treinamento, tal. De que forma que você vai entregar poderes, né, para assumirem os cargos sem estar lá. Essa passagem, né, ela fica um pouco difícil quando você não está lá, né? Então, quando você está na empresa, você consegue desenvolver a liderança. E tudo bem, isso pode ser feito de longe? Pode, mas não é tão simples. Não é tão simples. Para eu poder me afastar das minhas empresas físicas e estar aqui falando com vocês, eu fiquei bastante tempo presencialmente com a minha equipe para poder desenvolvê-los a ponto de que eles assumissem os pontos principais da liderança. Hoje, de verdade, eu só estou aqui por causa da pandemia. Mas quando não tem pandemia, você me vê cada hora num lugar diferente, num país diferente, porque eu posso ter essa liberdade, porque minha equipe sabe o que ela tem que fazer. Então, eu estou querendo encontrar o ponto, né, em que você vai conseguir estar formando os teus sucessores. É esse ponto que eu quero estar te trazendo para o teu consciente, porque às vezes a gente sabe, mas a gente fala, um dia eu vou formar os meus sucessores, um dia tal, né? E vocês estão num ramo muito bom, que é o ramo de mercado. Você sabe que com a pandemia toda, todo mundo fechou, e aí você precisava comprar uma ferragem, você ia para o mercado, você precisava comprar qualquer coisa que estava fechado, todo mundo foi para o mercado. Então, e alimentos e tudo mais, nem se fala. Mas assim, outras coisas, né, que às vezes você comprava uma lâmpada na loja elétrica, a loja está fechada, eu vou comprar a lâmpada no mercado. Aí eu preciso de um parafuso, está fechado, vou comprar no mercado. O mercado, ele acabou se transformando, né, num ambiente de grandes oportunidades com a pandemia presente esse ano. Verdade. E aí, para vocês embarcarem nessas oportunidades, vocês precisariam estar com uma equipe bem redonda. E a pandemia continua, né? A pandemia continua, ela não acabou ainda, né? A vacina ainda nem chegou, até onde eu sei, ela nem chegou ainda no Brasil. Então, nós ainda temos aí vários meses. É uma pandemia, é triste, mas também são meses de grande oportunidade. Sim. Né? Eu tenho alunos, assim, que nem tem uma aluna que ela tem uma empresa que ela trabalhava para o mercado pet, ração, coisas assim. A empresa dela praticamente triplicou. Por quê? Porque ela começou a fazer as entregas, coisa que ela não fazia antes, e aí ela desenvolveu uma relação com esses clientes que nunca mais um cliente vai querer sair de casa para comprar um saco de ração. Sim. Porque ela já faz a entrega, já faz tudo. Então, nós estamos vivendo um momento de crise, e na crise o dinheiro passa muito rápido de uma mão para outra. Né? É um momento assim de grandes oportunidades. E é importante que mesmo você não estando presente no mercado, você comece a pensar nessa ideia de formar os líderes e os sucessores e ver o quanto que você consegue fazer essa passagem mesmo, né? Porque não vai ser fácil você estar como empregado e ao mesmo tempo como empresário, não é uma visão tão simples. Fica corrido, fica sacrificado, fica difícil. Eu entendo que tem um período da nossa vida que é assim, mas só toma cuidado para ele não se estender. Tá bom? Verdade. Há quanto tempo tem o mercado? 1 ano e 2 meses, é bem recente. É novinho, é novinho. Então, agora o mercado já caminha com as próprias pernas? Ele já se paga, Sim. ele consegue trazer um prolabore para vocês? Sim, hoje em dia sim. Então, assim, Carmen, a gente assumiu em novembro de 2019, né? Agora nós estamos há 1 ano e 2 meses. E o Combo se empenhou bastante no começo, eu também, eu não era do ramo, só tinha trabalhado como funcionária, não era do ramo.
Mas aí me joguei de cabeça, falei, já que eu vou começar e me jogar. Me joguei e nesse meio tempo a gente veio a pandemia, a gente começou em novembro, em março começou a pandemia, que favoreceu muito o nosso ramo, a gente reestruturou o mercado, para você ter ideia, a gente começou, eu, meu marido, a gente tem 2 filhos adolescentes, né? E o antigo dono que continua com a gente até hoje. Ele ficou 25 anos naquele ponto, estava meio derrubado. A gente reformou, reestruturou e hoje nós estamos uma equipe de 12 pessoas já. Então, em um ano, né, Uau! tivemos um crescimento, uma empresa pequena, um mercado de bairro, mas tivemos um importante crescimento. Você sabe que a tendência são os mercados de bairro, né? Porque o cliente ele quer Essa é uma... rapidez, ele quer evitar Sim. o tumulto do mercado grande. Então ele quer rápido, ele quer pegar o pãozinho e ir pro caixa, o mercado é pequenininho, curtinho, ele vai lá e vai embora. Então eu sempre converso com a equipe que assim, aqui a gente tem que ser muito ágil, porque ele vem aqui justamente porque ele não quer ficar esperando, né? E assim, Essa é a grande tendência, são os mercados de bairro, mas os mercados de bairro com produtos de mercados de grande porte, né? Sim. Antigamente, e essa é uma área que eu conheço bem, porque eu já fui vendedora de mercado, eu tinha que fazer 9 cidades, eu era representante comercial, e eu me lembro que, assim, às vezes o pessoal, o mercado de bairro tal, o meu chefe não queria que eu vendesse, por exemplo, produto de máquina de lavar louça para o mercado de bairro, porque ele achava que as pessoas lá em volta não iam ter e o produto ia ficar encalhado tal. E aí eu fui trazendo esses conceitos a partir das minhas próprias vendas. Eu tinha tanto medo de vender, porque meu chefe falou que não era para vender, que eu vendia meia caixa. Então, os meninos do estoque da empresa onde eu trabalhava falavam, ih, lá tá chegando a meia caixa, né? Lá tá chegando a meia caixa. Porque eu vendia tudo meia caixa, porque eu morria de medo de que eu vendesse. Então, é uma linha de produtos do Norte e Nordeste e eu tô no sul do país. Então, a gente não tem o hábito, assim, de comer doce de jaca, sabe? Essas coisas. E fazia parte do repertório das coisas que eu tinha que vender. E aí eu falava, não, você não quer só meia caixa de doce de jaca? Você não quer só meia caixa? Então tudo eu oferecia meia caixa porque eu tinha medo de estragar minha relação com o dono do mercado. Gente, você não tem ideia do que vendia de produto de máquina de lavar louça. Coisa que meu chefe tinha proibido a gente de vender. Então, é uma ideia errada de que o fato das pessoas estarem comprando no pequeno mercado, elas não têm poder aquisitivo. Essa é uma ideia completamente errada. E depois, à medida que eu fui crescendo, né, viajando, por exemplo, se vocês já tiveram oportunidade de estar em Paris, você vai ver que a cada quadra, a cada quarteirão, tem um pequeno mercado. Tem um pequeno mercado. E nesse pequeno mercado, você encontra tudo, tudo que você possa imaginar, tudo. E aí, se anda uma quadra, tem outro pequeno mercado. E aí você encontra tudo, tudo, de sabão em pó, produto, o que você imaginar tem no pequeno mercado. E com uma quantidade grande de marcas de opções. Então, essa é uma grande tendência, é uma tendência que Carrefour, lojas americanas, todo mundo já percebeu que é uma tendência mundial e que ela veio para ficar, que é a tendência do pequeno mercado, onde você está ali em volta e você não quer pegar seu carro para ir no estacionamento, para ficar numa fila, você não quer isso. Você quer um lugar onde você chegue e ache rápido o que você precise e saia, né? Então essa, né, Carmen? Porque eu acho que o pequeno, nossa grande vantagem hoje, além da gente ser rapidinho, o cliente que lá, ele tem um atendimento que nos grandes, infelizmente, eles não dão para o pequeno cliente. Uma relação de chamar o cliente pelo nome, que eu acho muito importante. E eu tenho um grande mercado nas nossas costas. A gente tem um Pão de Açúcar nas nossas costas. A gente tem uma loja de 80 metros quadrados. Nas minhas costas tem uma de 400 metros quadrados. Os clientes deixam de ir lá para ir no nosso mercadinho pequeno. Pela relação, pela rapidez, né? E você deu um bom exemplo em relação a lavar-louça. A gente viveu essa situação essa semana. Lá tem uma pedrinha de colocar na máquina de lavar-louça que os clientes pedem muito lá. E não se acha em qualquer lugar. E meu marido estava tendo dificuldade para comprar porque a gente não tem um fornecedor que vai na nossa porta vender uma pedrinha de máquina de lavar. Ele teve que comprar no outro canal, ele teve que ficar uma semana pesquisando para conseguir achar, para comprar, para colocar no mercado para vender, porque os clientes estão pedindo. Então, você tem toda a razão. Né? E o exemplo tá vendo? Né? Então, é um ramo muito promissor, que, graças a Deus, as pessoas nunca vão deixar de comer. A gente tem uma visão assim diferenciada. A gente, nesse um ano,
com esse crescimento que a gente fez, com todas as transformações, reformamos, colocamos fachadas, tentamos sempre qualificar nossos funcionários para que eles tratem o melhor possível o cliente. Lá eu estendo o tapete vermelho mesmo para o cliente. Lá não passa uma barata se eu não falar um bom dia para todo mundo. Eu não admito que passe um cliente sem receber um bom dia, né? E isso é meu já. Nossa, eu acho que o cliente tem que ser tratado com excelência, porque é dele que vem tudo, né? E o Condo também tem esse padrão de excelente tratamento com os clientes. Então, acho que tudo isso fez com que a gente tivesse esse crescimento muito bom. E aí, a gente tem um perfil de mercado igual o nosso, 2 quarteirões, um quarteirão que divide a gente. E aí você pensa assim, todo mundo cresceu? Mesmo no ramo de alimento, Carmen, nem todo mundo de alimento cresceu. A gente foi pro delivery, o vizinho não foi, ele estagnou e até perdeu parte do faturamento pra gente, mas a gente não quis criar concorrência com ele. Na verdade, foi a nossa forma de trabalhar que fez com que a gente acabasse crescendo mais e ele acabou perdendo parte do público pra gente. Então, assim, voltando lá, quando a gente comprou o mercado, quando eu fui lá conhecer, eu não gostei, fiquei um pouco frustrada. Eu falei, Condo, eu só vou vir pra cá se for pra fazer isso aqui crescer. Eu não quero ficar com uma portinha de mercadinho de bairro, ficar aqui dentro desse cubículo apertado o dia inteiro. Eu quero vir pra crescer. Então, nesse 1 ano, foi uma escola muito grande pra gente, porque no começo, um exemplo, o Condo queria que eu ficasse no caixa, porque ele tem outros colegas que têm mercado e eles ficam no caixa porque a gente sabe que tem um índice muito grande. Às vezes, outro dia eu vi uma live sua falando que funcionário emprestava o dinheiro, né, do caixa para os funcionários. Eu achei... Minha aluna Elga, eu fiz a live, né, com a Elga. Né, e ele emprestava dinheiro a juros. A juros. E olha que ela tinha câmera, ela tinha tudo, assim. E a Elga é uma pessoa bastante esclarecida, ela é professora na área de física, matemática, que é algo bem complexo, né? Normalmente a gente foge das aulas de física e matemática. E a Elga, realmente ela tinha esse problema, e a pessoa, ela descobriu que ele emprestava dinheiro a juros. É muito decepcionante, né, quando a gente descobre essas coisas, mas infelizmente existem pessoas boas e pessoas que parece que elas já vêm querendo saber onde é que elas conseguem tirar vantagem, né? Sim. E a gente tem que se afastar dessas, se afastar o máximo possível e não fazer essa contratação que muitas vezes pega o currículo e traz. Sim. E deixa eu entender, você está em qual cidade mesmo? A gente agora, o mercado fica em São Caetano do Sul. São Paulo. Então você está aqui, ABC. ABC, você tem oportunidades, inclusive, de gerar diferenciais e criar outros mercados a partir do momento que você conseguir padronizar tudo isso que você está me contando. Que essa é uma tendência internacional mesmo. Então, muitos desses mercadinhos que a gente encontra, seja em Paris, seja em Nova York, onde for nas grandes capitais, e que você encontra a cada esquina, você observa que vários, eles têm uma mesma marca. E depois você anda desse, olha, outro tanto tem uma outra marca. Então, são várias franquias, provavelmente, porque você vê que não é o mesmo dono, mas que são marcas diferentes, né? E que estão lá ocorrendo. E, de repente, o teu mercado de bairro, ele pode ir para outro bairro também. Sim. E ele pode ir para outro bairro. Já de crescimento. E qual que é o nome? O mercado chama Mercado Tóquio BR, o melhor mercado que tem lá em São Caetano do Sul, mercadinho de bairro. É Tóquio? Tóquio BR. Tóquio, né? Por que Tóquio? Porque a gente tinha acabado de voltar. Esse nome nasceu porque a gente tinha acabado de voltar de uma viagem que a gente fez para o Japão. Eu fiquei encantada com aquele país maravilhoso, estava super influenciada por aquele sentimento inundado lá de felicidade por ter ido para o Japão, e fiquei encantada com os japoneses. Então eu falei, tem que ser um nome japonês. E aí, Tóquio, você fala em Tóquio, todo mundo remete ao Japão, é um povo forte. Então, a gente definiu Tóquio e o BR para identificar. Então, o Japão com o Brasil deu Tóquio BR. Eu sou brasileira, eles definem japonês, então deu Tóquio BR. Eu imagino, eu tenho muita vontade de conhecer Tóquio. Eu tenho muitos amigos no Japão que eu conheci em outros países, né? E que a gente se conversa até hoje.
e que eles são japoneses mesmo, né? E são pessoas realmente incríveis. E lá, com certeza, essa tendência eu nunca estive, mas eu tenho certeza que se tem em Paris, tem em Nova York, eu tenho certeza que lá também tem os Lá no mercados de Japão tem bairro. chamado combini, eles chamam combini. A cada esquininha você encontra um combini, que é essa mini mercearia que tem um pouquinho de tudo, inclusive comida mesmo para você comer. Então, a cada esquina você encontra um combini também. Não é um mercado igual a gente, mas tem esses combines, é uma tendência. Então, Lembra um pouco as lojas de conveniência também, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente trouxe essa força desse nome de lá, dessa experiência que a gente teve e estamos aí, Carmen. Então, quando falou, eu falei, então eu quero crescer. Então eu não vim aqui para fazer a diferença. Então ele tava com aquela ideia de que eu tinha que ficar no caixa para proteger o dinheiro. Eu falei, não, se eu ficar no caixa, eu não vou conseguir fazer crescer, eu não vou conseguir circular, não vou conseguir enxergar, eu vou ficar muito presa. E aí a gente contratou nossa primeira caixa. E aí eu comecei, ele foca muito no trabalho dele, então o que você falou no início é verdade, né? Ele acabou deixando eu, meio que responsável, ele vai me direcionando e eu vou cuidando conforme ele vai me orientando, né? Então ele me deixou de mãe, de cuidadora, de cachorro, usando a analogia, né? A analogia que você usou do cachorrinho. Enfim, e aí a gente foi se dedicando, foi crescendo. Aí chegou num ponto agora, Carmen, porque a minha intenção é essa, apesar de ser um negócio que a gente precisa estar presencial, sim, eu quero isso, eu quero ter liberdade. Eu quis ser empresária, eu quis sair do banco justamente para não ficar refém, de ficar presa. Nós temos uma carga horária de 13 horas. Eu não quero ficar 13 horas dentro do mercado. Porque senão eu não vou enxergar o que tem lá fora. Eu quero, que nem você falou, eu quero viajar e ver como são o de Paris. Eu quero ter essa noção. E se eu ficar presa 13 horas, eu não vou conseguir. E mesmo porque o nosso trabalho não acaba depois que fecha o mercado. A gente tem CEASA para fazer, tem financeiro para fazer, tem caixa para fechar. Então, se eu for ficar 13 horas lá dentro, mais o restante, eu não vou viver. Eu vou viver infeliz, porque eu vou viver só trabalhando. Então, a minha intenção é treinar a equipe para que ela possa andar sozinha, a gente gerenciar isso, né? Nossa intenção é essa. Só que aí a gente encontra essa dificuldade que é essa gestão. Eu amo pessoas, nós dois somos formados em coach. Então, eu falei, vou tirar de letra lidar com o funcionário. Né? Eu fui encarregada, fui gerente muito tempo dentro da empresa que eu trabalhava. Então eu falei, vou tirar de letra. Só que aí eu vim muito com o conceito de colaboradora, né? Então eu quero fazer tudo por eles. Tudo que eu gostaria que Branca de Neve. Tudo que eu gostaria que fizessem. É a própria Branca de Neve, que arruma os anões, penteia os anões, coloca o gorrinho nos anões, manda os anões trabalhar nas minas, e no dia seguinte eles acordam e continuam sendo anões. Isso. E aí você deixa tudo prontinho, já deixa tudo porcionado, tudo facinho, para que cada um acerte aquilo que tenha que fazer e tal. E aí eles não crescem. Eu entendi. Me lembra o nome do teu esposo? Eu esqueci. Kondo. Você falou agora. Kondo. Então, tá. Então não foi que eu esqueci, eu não entendi mesmo. E eu continuo não entendendo. É diferente. Kondo. Diga para eu não errar. K-O-N-D-O. Kondo. K-O-N-D-O. Kondo. Ok. Kondo, você já viu que eu gosto de contar história, então eu vou contar uma história para o Kondo, que é só uma analogia. Quando nós temos os trapezistas, né, no circo, fazendo aquelas malabares maravilhosas, né? Então, tem um determinado momento, Kondo, que o trapezista, ele vai trocar o trapézio. E o que vai à frente é o coração dele. Então, ele lança o coração dele e ele solta um trapézio para poder segurar o outro. Então, para isso que tem, né? Às vezes rede de proteção, às vezes não. E se ele não soltar o trapézio, ele pode se quebrar no ar, né? Porque ele vai perder os dois, ele perde o timing e aí ele se esborracha, né? Então, tem um determinado momento e ele tem que saber certinho esse timing. Qual é o momento em que ele tem que soltar o trapézio para pegar o outro? Mas durante alguns milésimos de segundo, que parecem uma eternidade, ele está voando. Ele está completamente solto no ar. Ele não tem o antigo e ele não tem o novo. Mas como ele lançou o coração dele na frente, ele confia. É só isso que eu vou te falar. Não perca o seu timing. Sim. De soltar, voar, sentir medo, insegurança,
mas a certeza de que o trapézio vai chegar na tua mão na hora de fazer essa troca. Sei. Porque 1 ano e 2 meses já está começando a dar seus próprios passos. 1 ano e 2 meses já está comendo comidinha sólida, já está com dentinho, já está andando para todo lado, já está falando. Essa é a idade do teu mercado. Ele já está andando. Ele já está andando. Ele pode estar precisando de você. Fique muito atento ao timing. Ok? Débora, já disse, né? Já postei. Pronto, postei agora, já não tem mais como voltar atrás. Já falei. E aí, Débora, você me procurou? Como é que eu posso ajudar vocês? Porque eu tô vendo que você tá super bem no teu caminho, né? Minha mãe sempre quis que eu fosse bancária, mas eu não fui ser bancária e aí eu tô aqui falando com vocês. E você foi bancária. Eu já atendi muita gente que saiu do banco com burnout, né? Na época que eu fazia coaching, porque eu sou coaching também. Eu tenho 14 formações em coaching. Eu estudei com o Tim Gallwey, que é o criador do coaching. Estudei com o Joseph O'Connor, que é o papa da PNL, né? Que fala muito de coaching em equipes e tal. Com o Simon Dolan, que tem 76 livros escritos sobre coaching de valores. Então, eu gosto muito de coaching. Estudei em vários lugares, no Peru, no Chile, em vários lugares mesmo. Eu fiz várias formações de coaching, porque coaching é fantástico. Sim. Traz resultados muito rápidos com a equipe. Então, eu estou te vendo assim, bem alinhada, bem no caminho certo. O que mais que está faltando? O que está acontecendo nesse momento com a tua equipe? Então, eu já identifiquei, assistindo as suas lives, e alguns erros que o Kondo já me pontuava, mas como dizem, santo de casa não faz muito milagre, né? Ele fala pra mim, eu meio que escuto mais ou menos. Eu sou muito coração e eu coloco o coração na frente das coisas, assim, só que aí eu comecei a ver que isso às vezes atrapalha. Porque a relação, que nem eu fico muito lá com eles, o Kondo não fica tanto. O Kondo... Me dá um exemplo de que você coloca o coração na frente, que o coração atrapalha. Porque, assim, eu tenho uma percepção de que o coração não atrapalha. Então, sim, escreve para mim o comportamento, o que exatamente, uma situação para eu poder entender do que você está falando. Por exemplo, uma funcionária comentou comigo que estava passando por uma dificuldade, que teve problemas familiares e precisou mudar as pressas para um outro local. E ela não tinha dinheiro para nada. Aí eu peguei, fui lá, fiz um vale para ela e ofereci para ela. Fui lá na minha casa, peguei todas as roupas que eu tinha, que eu não usava mais, e doei para ela. Aí uma outra funcionária precisa resolver um problema com o pessoal. E aí eu falo, não, tudo bem, você entra mais tarde ou você não precisa vir nesse dia, troca a folga dela no dia. E aí, tá, deixa eu só entender. Essas pessoas, elas te pediram isso? Às vezes, Carmen, elas me contam, não pedem diretamente, mas eu já vou oferecendo ajuda, entendeu? Elas nem pedem ajuda. Então, deixa eu te contar outra história. Deixa eu te contar outra história. Eu gosto de contar história. Uma vez eu assisti uma palestra em 1987. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de psicologia, eu tava lá toda, sabe? Assim, ai, vou ser psicóloga, né? Tava me achando, e aí eu assisti uma palestra. E esse palestrante, ele é um psicólogo e eu fiquei apaixonada, porque é incrível o que ele contou da experiência dele durante os anos que ele morou nas tribos indígenas. E eu nunca me esqueci. Então, ele ficou um bom tempo morando e a palestra era especificamente sobre isso. E aí ele contou que ele ficou bastante tempo ao lado do pajé, né, que era tipo o chefe da tribo, assim, né, e ele estava aprendendo e colocando tudo isso no livro dele e tal. E aí tinha um índiozinho bem pequenininho que ele estava afiando o que ia ser uma machadinha, ponta de lança, e ele estava afiando aquilo. Mas ele era pequeno, ele tinha poucos anos de idade, mas os adultos estavam fazendo e ele também estava fazendo dele. E aquilo escapou da mão dele e entrou na coxa dele, atravessou a coxa dele, aquela lança. E ele imediatamente saiu correndo para socorrer, o pajé segurou ele e falou assim, só isso, em silêncio, ninguém na tribo se mexeu. Ninguém na tribo se mexeu. Ninguém na tribo se mexeu. Todo mundo continuou, cada um fazendo seus afazeres. E o índiozinho ficou tentando tirar a ponta da flecha. Até o momento em que o índio pediu ajuda.
Quando o índiozinho pediu ajuda, todo mundo parou o que estava fazendo e já veio água fervendo, faca, as coisas para fazer com que ele não sentisse dor, né? Os anestésicos, não sei o quê. Cada um sabia o que tinha que fazer dentro da tribo. Cada um sabia que era responsável pelo anestésico, era responsável por isso, era responsável por tudo aquilo. E aí, uma das coisas que ele contou desse episódio foi que o pajé ensinou a ele o seguinte, que nós, homens brancos, quando nós colocamos à frente daquela pessoa sem ela ter pedido ajuda, é como se nós estivéssemos falando que ela não tem a capacidade de resolver. E aí, uma parte dentro da pessoa, em vez de ficar feliz e agradecida com aquilo, ela fala, ué, mas eu tenho capacidade de resolver. E aí você começa a formar pessoas que ficam dependentes desta ajuda, em lugar de formar pessoas fortes. Então, sempre tomar um certo cuidado, né, em relação a isso. Uma das coisas que ele falou nessa palestra, ele chama Ivan Capelato, e assim, eu fiquei encantada com o sujeito. Ele disse que os brancos, nós o tempo todo, né, nós queremos colocar a culpa em alguém. Não importa quem. Que até quando a pessoa morre, a gente está lá. Mas por que você fez isso comigo? Né? A pessoa está morta e você está pondo a culpa nela. Então, que existe, e isso é muito cultural nosso, de querer pôr a culpa em alguém. E quando você, por exemplo, teu filho cai e você grita, automaticamente essa criança se sente culpada de ter feito você ter uma dor, sofrer uma dor. E aí, talvez na próxima vez, ela já comece a ficar com medo de te contar o que está acontecendo. Então, nada de errado de você querer ajudar as pessoas, mas quando você passa à frente das pessoas, né, e começa a oferecer as coisas para ela, sem ela ter pedido, sem ela ter solicitado, ela tem uma parte dentro dela que se sente um tanto quanto mendiga emocional. Tipo assim, nossa, eu falei, mas eu trazer roupa em casa. E tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta e tem gente que se ofende. Uhum. Existem, sim, pessoas que ficam agradecidas, mas existem também pessoas, Débora, que se ofendem. Tipo assim, não estou passando fome, eu só estava comentando uma situação. E às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba passando, né, o que nós gostaríamos que fizessem com a gente faz com a pessoa. Sim, mas a gente não para pensar o que de verdade a pessoa gostaria. Então, seria muito bacana quando a pessoa te conta todos esses perrengues e o que você gostaria que eu fizesse. Uhum. E perguntar. Coloca teu coaching em ação, né? Sim. Como é que eu posso te ajudar? O que é que você gostaria que eu fizesse? Para que a coisa saia dela. Às vezes, ela estava querendo só uma coisinha pequena e você chega lá com um monte de coisas ofertadas, porque eu já percebi que você é bastante generosa. E aí você chega lá com um montão de coisas e ela nem queria. E aí pode não funcionar? Então, eu acho... Eles acostumam, né, Carmen? Eles acostumam a pedir, que nem aí, que nem você falou, eu treinei ela a pedir, porque agora qualquer coisa ela vem pedir pra mim, dinheiro, alguma coisa. Aí até o Kondo já é mais racional. Ele é totalmente racional. Ele não mistura profissional com pessoal. Ele fala igual você. Eles não são nossos amigos, Débora. Né? Eles são nossos funcionários. E funcionário, ele dava bom para trabalhar com você, Carmen. Ele fala muitas frases que você fala. Funcionário pensa como funcionário. E olha quem serve você é ela. E aí eu vou te corrigir, Débora. Eles são seus empregados. Sim. A CLT chama de empregado, empregador. Eu não gosto. Qualquer outro nome. Então, mas é o nome correto. Tá lá na CLT, não fui eu que inventei, né? Então, se você fala colaborador, vocês são da minha família. Ixi, não é por aí não. Na CLT tá correto. Então, existe o empregador que tem a responsabilidade de pagar e o empregado que tem a responsabilidade de executar. Uhum. Né? Então, é simples assim. No momento em que o salário faltar, eles vão te lembrar imediatamente qual é o seu papel. Fala isso pra mim. Ah, pegou fogo o mercado. Dia 5 vai estar depositado? Não, você não está entendendo. Pegou fogo no mercado. Não entendi. Que pena, que triste, que chato. Mas dia 5 o meu pagamento está lá, né?
Então, é assim que funciona, é a relação empregado-empregador. Sim. E esse é o nome correto. Mesmo porque funcionário só vai fazer a sua empresa funcionar. Agora, empregado, ele está empregando a força de trabalho dele para que ele faça a sua empresa crescer. Uhum. E ele precisa ser direcionado, você precisa dirigi-lo. Esse é outro ponto, Carmen, de direcionar, porque eu já assisti vários vídeos, várias lives suas, inclusive você me respondeu outro dia, eu sou aquela que comentou sobre a questão de fazer vale quando o funcionário quebra alguma coisa, deixa vencer mercadoria, você até respondeu outro dia. Tá, que daí eu falei do sistema FIFO, First In, First Out. Porque a gente tem um prejuízo muito grande com mercadoria vencida. Quer ver eu morrer se algum cliente chegar na loja e eu falar para mim que teve uma mercadoria vencida. Eu tenho 10 funcionários lá. Como que isso pode acontecer? Um mercado de 80 metros quadrados. Ninguém acredita que a gente tem sempre o tamanho do mercado que a gente tem. Aí eu fico revoltada. Mas você viu a live de ontem com a Neuci? Eu peguei um pedaço da live Eu não sei qual ponto você quer chegar, mas eu peguei um pedaço da live dela. Então, a Neuci é minha aluna, ela é uma querida. E ela é uma aluna, assim, coelhinha, dessas que sai correndo fazer, que me deixa desesperada. Então, eu pedi para ela fazer a adesão de cargo, né? Pedi para todos os alunos com um único funcionário. Ela pegou e fez com todos. Eu, Neuci, você não vai dar conta, você não vai dar conta. E aí, o que aconteceu? Sim, ela deu conta. Ela foi reunindo eles, as pessoas que ocupavam o mesmo cargo, para ir fazendo a descrição e foi negociando com eles. Ela tem uma empresa que é um provedor de internet. E aí, a pessoa, ela tinha escrito que ele levava as ferramentas para fazer a instalação na rua e que ele tinha que trazer, que era a responsabilidade dele. Ele escreveu com a caneta, com a letra dele, e isso é imbatível, imbatível. E aí, de manhã, quando eles saem, eles fazem um checklist de quantas ferramentas estão levando para trazer da obra e tem que assinar. E é muito comum sumir as coisas, porque você transforma uma parafusadeira de R$700, você transforma em R$100 em minutos. Em minutos. Você consegue estar transformando isso, né? E estar fazendo com que isso ocorra. Então, é comum, eu tenho outros clientes nessa área, que o que desaparece de coisa na obra, depois eles querem descontar. No caso dela, ela falou assim, pessoal, amanhã vocês podem chegar mais cedo para a gente fazer um café? E aí, nesse café, ela já mostrou os documentos, tal, que eles tinham assinado, tal, eu quero a parafusadeira. Caso contrário, vai ser descontado do lerite de vocês. E, imediatamente, apareceu a parafusadeira. Olha! Entendeu? Coisa que já tinha perdido, que não ia voltar, que tinha sumido da obra. E eu tenho outros clientes, né? Tem uma outra live com o Jefferson, que simplesmente eles diziam que tinham deixado, entre aspas, onde eles tinham de instalar as coisas, e daí voltava, eu esqueci, vou lá buscar. Nossa, eu cheguei lá, não estava lá. E aí, ia passando, né? Sim, e aí eles percebiam que não tinha essa organização. E a gente vai perdendo é a mesma né? coisa, o teu mercado. Você vai documentar um treinamento e você vai determinar quem vai ficar responsável por cada trecho do mercado. Sim, Por quê? Cachorro que tem muita fome, muito dono, passa fome. E você precisa ter muito documentado quem cuida de qual trecho. Lógico que eu já fui empregada, lógico que eu já fui balconista, lógico que eu tinha que fazer a reposição. E eu cuidava de um determinado trecho lá na papelaria, eu tinha que fazer toda a reposição de tintas, do que estava faltando, pedir para o menino trazer do depósito, era minha responsabilidade. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu já aprendi que quando as coisas chegam, você vai colocar o mais antigo atrás. Então, first in, first out. Carmen. Eles não estão. Eles estão, a gente fala sempre para eles. Débora, quantas advertências você já aplicou? Quantas advertências você já aplicou? Então, eu tô aprendendo com você, não apliquei nenhuma, é só verbal. Aí eu falo. Então, você perdoou tudo, esquece. Você perdoou. Descontar. Mesmo descontando, Carmen. Não faz isso! Não faz isso! O Condo falou. Não faz isso! Não, você não pode descontar. Você não pode descontar porque você não tem documentos. A lei que fala a respeito dos descontos, ela é muito clara. Você pode descontar tudo, desde que tenha sido por dolo. Dolo é a intenção de fazer... Eu vi a live que você explicou, mas assim,
Mas se você não tem documento, você não pode descontar. Calma, senão a nossa live acaba e eu não vou te dar a solução. Eu parei de descontar. Parou. Só que assim, e agora? Parou. Agora Débora, eu vou fazer tempo. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Condo, segura a Débora pra ela ficar calma. Condo, segura a Débora. Usa aí o teu zen. Zen. Que você tá falando, Carmen, eu já falei pra ela. Então, tô só de ouvinte aqui, ó. Segura ela, tá. vai. Segura a Débora, calma. Zen, né? Bem zen, né? Eu preciso um bom empregado, né? Então vamos fazer assim, calma. Primeiro você vai ter que zerar a situação e zerar o passado. Por quê? Porque você perdoou. Quando você não tomou nenhuma atitude, você tem o perdão nesse lugar. E outra coisa que acontece, essa história de você ir descontar, é igual aquele filho que está apanhando, mas ele acha que quem está errado, que não foi ele que fez, e aí não funciona. O filho fica pior, aí ele vai querer aprontar mais, porque ele sabe que ele apanhou por causa que o irmão que fez, que devia ter feito, e aí vai ficando com mais raiva ainda, porque ele apanhou injustamente. Então, isso acontece quando a pessoa, você vai e desconta, a pessoa começa a ficar com raiva de você, e ela começa a querer te dar um prejuízo maior ainda do que aquele que você descontou. E isso vira uma bola de neve. Parou. Primeiro, zero que tá. Você tem que ter um mapeamento muito claro de quem são as pessoas que você contratou correto e de quem se contratou errado. E se você fez contratações muito erradas, você vai acabar pagando o prejuízo e vai acabar tendo que dispensar a pessoa se você não quiser ter tempo, trabalho e paciência para acabar aplicando uma justa causa nele. A justa causa cabe nesse caso? Claro que cabe. Claro que ela cabe. Mas você tem que ter tempo para que você possa documentar que você está tentando corrigi-lo. O objetivo das advertências é tentar corrigi-lo. Então, neste momento, o que você vai fazer, dona Débora? Primeiro, você vai começar com as descrições de cargo. Quais são as atividades de cada um lá dentro? Eles têm que escrever, você vai ter que encontrar um tempo, se reunir com eles e deixar bem claro o que cada um tem que fazer. Depois que essa etapa passou, aí você vai começar a colocar normas de operação mesmo, né? Que é o procedimento da operação. Só que se você fizer, não vai funcionar. Quem tem que fazer são eles. Eles têm que escrever essas normas. Eles têm que fazer essas normas, senão não funciona. E aí você só direciona a reunião e eles vão estar fazendo. E aí, uma vez feito, pessoal, vamos colocar aqui para a gente lembrar, vamos fazer tipo um fluxograma, mas você não fala que chama fluxograma, você fala, vamos fazer uns cartazinhos para a gente lembrar. E aí você vai começar a colocar os lembretes. Então, por exemplo, se eles retiram essa mercadoria de um estoque de algum lugar, ali naquela parede tem que ter esse fluxograma feito por eles. O cliente não vai ficar vendo. Não tem problema, que é tudo de garrancho, tudo, não importa. Eles é que tem que saber isso. E eles vão fazer. E você vai falar, uau, ficou muito bom, tal. Como se nunca na vida tivesse existido um passado onde eles erraram. E essa reunião tem que ser documentada. Então, nós definimos a nossa política de reposição de mercadoria. A partir de hoje, como se nunca nada tivesse acontecido antes. A partir de hoje, a mercadoria vai ter que ser colocada da seguinte forma. E aí estipula quem vai ficar responsável de cada setor. No primeiro instante que você viu que a mercadoria está errada, você já vai estar documentando com uma advertência. Só isso. Escrevendo claramente, não é ficar falando, que quem fala é mãe. Mãe que fala, tira a toalha molhada de cima da cama, e o filho põe de novo. Tira a toalha molhada de cima da cama, e o filho põe de novo. Você não é mãe. É uma advertência. Conforme reunião, estipulamos que, e no entanto, o que você fez foi só isso, trazendo prejuízo financeiro para a empresa, colocando em risco a vida dos clientes, né? E aí você coloca, trazendo danos financeiros para o cliente, para a empresa como um todo. É uma falta grave e não deve jamais voltar a ser repetida. Mas na boa, na categoria, né? E aí você não fala assim, eu vou te dar uma advertência. Não. Nossa, isso ocorreu? Sabe aquela cara assim de... isso ocorreu?
Nossa, vamos documentar isso então? E aí você vai e documenta. Você não precisa falar assim, vem cá que você vai assinar uma advertência, vem cá que eu vou aplicar uma advertência. Chama de documento, chama de documentar, chama de notificação, chama do que você quiser. Mas o papel tem que estar escrito em cima advertência. Mas você dá o nome que você quiser, e você sorri, você calma. Olha, eu realmente preciso documentar, porque agora, conforme nós falamos lá na reunião, tudo vai ser documentado aqui, porque a gente precisa crescer. Nós vamos ter outras filiais, nós vamos crescer, e você faz parte desse crescimento. Então, vamos deixar isso documentado. E aí vai documentar e ele vai estar sendo advertido e vai assinar. Não quer assinar, chama testemunha, tudo aquilo que você já me viu falar. Aí a próxima advertência, se ele voltar a fazer isso, nunca vai ser pelo mesmo motivo. Nunca. A próxima advertência é, fizemos a reunião, estipulamos, apliquei a advertência, ele não fez. Advertência porque ele não se corrige. Esse é o motivo. Conforme reunião, conforme advertência, o comportamento se repete. Portanto, fulano de tal está sendo advertido por não se corrigir. O motivo é outro da advertência. Carmen, ele fez de novo. Ok, você pode aplicar uma suspensão, que pesa no bolso. E a suspensão vai ser ele. Já foi advertido, já foi feita a reunião, já foi advertido por não se corrigir. Ele insiste em fazer o mesmo comportamento. Portanto, ele está sendo advertido por confrontar o poder diretivo da empresa. Confrontação de poder diretivo da empresa dá justa causa. Você nunca vai conseguir dar justa causa para alguém porque a pessoa faltou, chegou atrasada, colocou mercadoria errada na prateleira, te deu um prejuízo de R$1.000, 5.000, não importa. Você não vai conseguir. Mas a pessoa que te impede de dirigir a tua empresa, dá justa causa. E aí, se você realmente está conduzindo, está dirigindo a tua empresa, talvez essa pessoa se emende ao longo do processo, né? E você não vai estar fazendo nada além do que registrar aquilo que de fato está acontecendo. Uhum. E pode ser que ele tenha outros problemas também, o que vai evidenciar, pode ser que essa mesma pessoa que foi mercadoria errado seja a mesma que falte, que chega atrasada. Aí é muito fácil você conseguir justificar para o juiz que você não consegue dirigir a sua empresa com uma pessoa remando contra. Uhum. E aí você vai tomar mais cuidado na tua seleção. Sim, porque agora você já sabe. Eu expliquei também o que acontece. A gente sempre que nem saiu uma moça agora, tava lá, tava em teste, ficou 4 dias, Débora, amanhã eu não venho. Aí eu tenho que correr desesperada para procurar alguém. Nessa pressa de contratar, Carmen, aí eu peguei 5 currículos, olhei, tô seguindo alguns passos que você falou, falei, qual que é a menos ruim? Vou lá e coloco aquela que eu acho menos ruim. Não é a qualificada que eu queria, mas eu não tenho tempo hábil para contratar, Carmen. Então, vamos voltar nessa... da contratação. Eu errei, sim, a gente errou em algumas contratações e hoje a gente está com algumas pessoas que são muito boas, que se dedicam e tudo mais, são pessoas meia boca, uma equipe nunca formada por 10 Neymar, né, 11 Neymar. A gente tem os medianos, tem os que se destacam, só que esses aí, que fazem corpo mole, eles influenciam os outros, né? Não, eu entendo que você não tem 10 Neymar, mas você não pode colocar algumas pessoas do time contrário na sua equipe. Então. O problema é gente fazendo gol contra. Sim, tipo, o cara da outra equipe tá na... Você não vai ter 10 Neymar, e isso é ótimo, porque você tem lá... E, aliás, eu nem gosto do Neymar, né? Mas tudo bem. Mas vamos pensar em outra pessoa aí. Agora não me ocorre ninguém. Mas nem os 10 não vão ser os líderes. Tá ok, isso é normal. Mas você não pode ter gente remando contra, porque aí é peso morto, né? Me conta mais dessa menina que ficou 4 dias. Ela ficou 4 dias e disse que não vinha no dia seguinte, ou ela ficou 4 dias e pediu a conta? Não, ela só trabalhou 4 dias e mandou uma mensagem falando que não iria mais. Assim. Maravilha. Agora a pergunta que não quer calar. Essa pessoa estava registrada, fez exame médico, tudo certinho? Não. Eu sei, isso não pode ocorrer, porque quando... Mas a realidade hoje do brasileiro, Carmen, esquece a realidade do brasileiro, esquece. Eu estou preocupada com vocês, eu quero ver vocês crescendo e prosperando. O brasileiro é um caso à parte, né? Eu quero saber vocês que estão aqui na live comigo.
Quando uma pessoa assina um contrato de experiência, provavelmente ele é 30, 60 ou 45, 45 dias. 45, 45. Se a pessoa assinou com 45 dias, os dois são corretos. Depende qual é a velocidade que você tem para perceber que essa pessoa não vai dar certo. Então, vamos supor que foi 30 dias, né? Ou 45, tanto faz. Ela veio 4 dias e ela não vem mais, ela tem que pagar 50% do restante do período do contrato. Tem uma multa. E aí, nem esses, como a rescisão não vai dar negativa, porque a lei não permite, nem esses 4 dias ela recebe. Mas quando ela vem 4 dias e ela fala que não vem mais, depois ela entra na justiça e diz que ela trabalhou com vocês vários dias e que vocês mandaram ela embora e que vocês nem pagaram ela. Sim. Porque existe uma lei que só a promessa de emprego já gera vínculo empregatício. Só a promessa. Então, quando você promete emprego, pega lá os documentos da pessoa, manda a pessoa fazer exame médico, só essa promessa de emprego já gera vínculo empregatício. Aí você descobre lá um perrengue da pessoa, não quer mais contratar, aí você já se enrolou, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, quando a pessoa fez o exame médico, começou a trabalhar, todos os documentos assinados, se ela desistir do emprego, ela sai com uma mão na frente e outra atrás. Ela sai sem receber nada e está tudo documentado. Está tudo documentado. É um risco muito, muito grande você ter uma pessoa um único dia sem registro. E é interessante porque, assim, eu tenho muitos alunos que tiveram a infelicidade de receber o Ministério do Trabalho. Essa pessoa, ela pode ter ficado com raiva de alguma coisa, ela vai lá, ela faz uma denúncia no Ministério do Trabalho. No dia seguinte, o Ministério aparece na tua porta. E aí ele vai falar assim, me dá aqui os documentos, né, de registro das pessoas. E ele vai conferir, e se você não tem, ele começa a ameaçar que vai fechar a tua empresa, coisas assim. E ele fecha. Sim. Ele fecha. Então, é um risco muito alto por algo que, se ela desiste, ela é que vai sair sem receber. Por isso, se você consegue ter a percepção se a pessoa vai dar certo ou não com 30 dias, já faz 30, 60. Porque aí, na pior das hipóteses, você vai aturar essa pessoa por 30 dias. Porque se você dispensar ela, você também tem que pagar metade da continuação do contrato, que são os 30 dias. Então, na pior das hipóteses, você aguenta ela 30 dias. Mas você não vai ter que pagar, por exemplo, multa para dispensá-la, não tem aquela multa dos 40% do FGTS, não tem uma série de coisas, não tem os 30 dias que você teria que estar pagando. Então, vale muito a pena, vale muito a pena você seguir, né, a legislação e reduzir o teu risco. Porque vocês estão começando, não sei se vocês viram a live com a Hortência, que logo no começo da empresa deles, eles tiveram uma pessoa que entrou na justiça e pediu 60 mil reais. Porque disse que ela tinha que pôr o lixo na rua. Meu marido, ela pediu insalubridade até porque ela tirava o lixo, né? Tirava o lixo, olha que absurdo. É absurdo. Então a gente tem que tomar cuidado. É indiscutível, a gente já está planejando para poder mudar isso de certo. Mas vamos supor que ela tivesse registrado e eu perdi ela. E aí, como é que eu tenho que contratar a pessoa para ontem? Como que eu faço uma seleção? Como é que você vai contratar? Eu vou te ensinar. Só que eu só quero te lembrar que nós já estamos a 1 hora e 1 minuto nessa live. Nossa. Ou seja, a qualquer instante o Instagram pode fechar. Você vai fazendo isso tendo um banco de dados permanente. Simples assim. Você vai ter um anúncio no Facebook que você vai divulgar nas lives para mercado de bairro 2021@gmail. Pronto. E lá você vai ter constantemente, você vai estar recebendo os currículos para as pessoas. E aí você vai estar sempre compartilhando a tua vaga nos grupos de emprego. Porque aí, quando você precisa, você não vai entrar nem no seu e-mail. Você vai entrar especificamente naquele Gmail que você fez para aquela vaga, né? É naquele Gmail que você vai entrar. Então, você não tem que se preocupar com nada. E quando você tem uma vaga, um perrengue de uma hora para outra, como é que a gente faz? Eu sei porque eu tenho
consultoria em RH, agência de empregos há 30 anos, às vezes você tem que achar a pessoa para o dia seguinte. O cliente está desesperado, a gente já tem lá o banco, liga para a pessoa à noite mesmo. Você pode estar amanhã às 8. Você faz a entrevista ao telefone, você pesquisa as redes sociais, você faz isso tudo em 2 horas, acredite em mim. Em 2 horas, você liga lá para 10 pessoas, faz uma entrevista ao telefone com ela, identifica qual você tem interesse em conhecer pessoalmente, e aí pesquisa nas redes sociais essa pessoa, vê se tem família, né? Porque se tiver só foto de biquinho no espelho, pelo amor de Deus, sai correndo, porque a pessoa não tem família, né? Não tem ninguém. Aí você faz toda essa análise, você olha também o Twitter? Twitter não. Eu olho todas as redes sociais. Então você não faz essa análise, porque você não faz essa análise, então. Não faço. Você não faz, porque o outro dia nós estávamos quase recomendando uma pessoa que tinha um LinkedIn impecável, tinha um Facebook impecável, tinha tudo impecável. Quando entrou no Twitter, a pessoa estava lá de biquíni, estava lá, o marido vendia camiseta falsificada, estava só palavrão. Twitter é o submundo. Você tem que fazer essa análise completa. Você faz tudo isso à noite em 2 horas. No dia seguinte, você já agenda as pessoas. Mas você tem que ter um banco de dados. E esse banco de dados, ele vai sendo formado constantemente. Porque você nunca sabe o dia que você vai precisar deles. Então, você tem que estar constantemente recebendo currículos. E currículos... Exatamente para isso, é isso? Eu coloco o e-mail, aliás, eu costumo pôr até um para cada vaga, né? Então, eu tenho, assim, produção, tal. Às vezes, por exemplo, a gente tem vários clientes que pagam diferentes tipos de salário. Então, eu tenho lá, produção 1.650, @gmail, produção 1.794, @gmail, produção 1.432, @gmail. Esses são os e-mails que eu tenho, porque aí facilita quem eu vou procurar, para onde é que está divulgando. Porque, às vezes, o cliente, ele liga lá e ele quer as coisas pro dia seguinte e a gente tem que se virar nos 30, né? Agora, no teu caso, você também tem que se virar nos 30 porque é você que está ali, né? Você que está necessitando. Então, é importante você estar sempre divulgando a vaga, sempre divulgando, para que você tenha sempre currículos recentes, para não acontecer de você estar ligando. Outra sugestão que eu te dou é contratar pessoas mais velhas. Eu não sei qual é a idade da tua equipe, mas eu sempre recomendo pessoas bem mais velhas para tratar com o mercado. Fazer um mix entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Por quê? Pessoas mais jovens, às vezes, não sabem a diferença de um legume para o outro. É verdade. Não sabe a diferença de um tomate com caqui. Acha que é tudo igual. E aí, se você fala em tomate caqui, então daí dá um zoom na cabeça da pessoa, ela já não sabe mais o que você está falando, né? Não sabe o que é escarola, o que é a selga, é tudo igual. Sem contar que as mais jovens, quando elas estão no caixa, elas sempre batem uma mão da gente. E se uma mão verde bateu quando você pega, nunca mais ele amadurece, ele apodrece. Então, tem que ter amor pelo mamão quando você está no caixa, passando uma mão do cliente para ir para lá. Né? Não sei se o seu mercado tem mamão, mas uma das... E aí a pessoa mais velha sabe disso. Então a pessoa mais velha, ela pega com todo cuidado o teu mamão e passa. Eu colocaria um mix de 60% de pessoas mais velhas, incluiria nesse mix até mesmo pessoas aposentadas, e incluiria também pessoas que queiram trabalhar meio período. Às vezes eu já sou avó e eu sempre trabalhei a vida toda e eu já estou aposentada e eu quero trabalhar menos, o que não significa que você pode deixá-la sem registrada. A lei não permite. Mas, às vezes, a pessoa que trabalha 4 horas... Você já percebeu quando a gente chega para trabalhar, a gente está todo feliz? Ah! E aí os perrengues vão passando. Chega no final do dia, você já está, né, assim... Então, quando você tem equipes que trabalham 6 horas, 4 horas, 7 horas, elas têm uma disposição maior do que as equipes que trabalham 8 horas. E tem pessoas que têm necessidade do salário, porque é ele quem cuida da família,
paga o aluguel, paga as contas. E tem pessoas que não. Tem pessoas que têm um marido que cuida das contas e ela quer ganhar seu próprio dinheiro, ela não quer parar de trabalhar, mas ela quer cuidar da casa. E essa característica é uma característica boa de pessoa que vai estar sempre motivada para trabalhar, porque ela fica poucas horas. Ela chega descansada, ela vai embora descansada. E às vezes é bom, principalmente quando você tem uma jornada mais extensa do mercado. E aí tem alguns horários que você não consegue cobrir se você não colocar pessoas nessas jornadas de 6 horas ou 4 horas. Às vezes vale a pena você ter 2 equipes de 6 horas, né? Para que você possa cobrir uma área maior. E lembre-se de fazer pelo menos 15 minutos de intersecção para que um possa passar o trabalho para o outro. Sim. Essa aí é uma ideia também, mas você não pode ter todo mundo com 6 horas, porque tem pessoas que não se mantêm financeiramente com 6 horas, e aí você tem problema. Então, você pode ter pessoas trabalhando 8 horas, pessoas trabalhando 6, e tá tudo bem. O ideal é que você contrate operadores de loja, e contrate eles horistas. Horistas. E não mensalistas. Entendi. Porque aí você já tem a forma de você pagar os que trabalham 8, a forma de pagar os que trabalham 6 e tá tudo bem. Mas avalia muito bem o perfil, porque nem todo perfil se encaixa para trabalhar 4 horas. É só quem não precisa do emprego e quer um dinheirinho extra. Entendi. É só essas pessoas. E nem todo perfil se encaixa para trabalhar 8 horas, porque às vezes a pessoa, como diz a Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso ficar aqui. Ela sai e te deixa na mão, né? Sim. E te deixa na mão, porque meu marido tem 2 empregos, e aí ela te deixa na mão. Então, você tem que tomar cuidado que para cada carga horária, para cada salário, tem um perfil. E a gente vai ter que encerrar, Tá que bom. já é 1h já. Tá, obrigada, viu? Mas consegui trazer algumas ideias novas para a tua equipe? Você Sim, tem bastante sim. tarefa. Sim, A minha sugestão é que você assista a live depois, e aí tem algumas coisas que você pode, de repente, ir anotando, colocando, e qualquer coisa, vai postando lá suas mensagens, suas mudanças. Eu quero mais é ver o Tóquio BR crescendo para o Brasil afora. Pode começar em São Caetano, né? Eu acho que, assim, só em São Caetano é uma cidade grande, né? Você já tem aí muitos bairros que vocês podem estar operando, né? sim. Só que para isso você vai ter que buscar que essas pessoas que você está trazendo sejam treináveis, tenham tino de liderança para se tornarem os gestores da loja. E você sempre vai ter que ter 2 gestores em cada loja, líder, sublíder, porque quem tem um, não tem ninguém, quem tem 2, tem um. Então, sempre 2 gestores atuando, né? Então, não dá para contratar pessoas inconsequentes ou na correria. Na correria é melhor não contratar ninguém. Se a história de, tô com pressa, desesperada, 5 currículos, chamei, pronto, não contrata ninguém. É melhor você perder alguns clientes aquele dia do que arrumar uma encrenca aí por um longo tempo depois. Não faz isso, não. Eu tenho uma aluna, Juliana, ela é maravilhosa. Ela é veterinária e ela tem um pet em Itapurá, lá no Mato Grosso. E ela disse que todo mundo ficou cobrando ela porque tinha contratado a recepcionista, que tinha saído, tá? Ela falou assim, não, eu estou em processo de seleção. Ela falou que foi uma loucura, que ela teve que ficar no caixa, na recepção, recebendo os bichos, fazendo um monte de coisa, né, para cobrir a tal da recepcionista, mas que ela ficou uma semana só fazendo entrevista, e aí a equipe ficava, então, você vai contratar? Ainda não, ainda estou no processo. E aí foi uma semana de perrengue, mas quando ela contratou, ela trouxe a menina que ela estava procurando. Ela tinha certeza de que aquela pessoa ia dar certo. Então, assim, eu fico muito feliz realmente com essas histórias, e a Juliana é uma querida, até tem vários vídeos com ela, né, porque ela diz o seguinte, a equipe dela, ela colocou todo mundo realmente para participar, para fazer até posts no Instagram, eles fazem. Né? Então tem um post famoso de uma gatinha sendo penteada, que foi um dos banhistas que fez, né? E a gatinha faz assim, né? E aí penteia a gatinha, o post viralizou na internet, né? Então realmente hoje a equipe, todo mundo tem suas responsabilidades. E logo eu vou ouvir as histórias de vocês também, tenho certeza. Bom. Daqui a pouco eu quero escutar o Tóquio BR.
Tá bom, Tá Carmen. bom? Obrigada, viu? E eu não sei se vocês já assistiram, assistam o filme Fome de Poder. Vale Já muito a assisti. pena, que é a história. Então você lembra da visão dele, né? Arcos dourados em todos Sim, os Estados Unidos. E hoje está em todo o mundo, tem os arcos dourados, né? sim, a visão, Então, né? ó, tô te passando, pega aí, Tóquio Pega a BR, visão. né? Pega a visão, Tóquio BR em todos os bairros, né? Pega a visão aí. A gente já Show, muito tá. obrigado por vocês terem vindo.